A renda fixa, ela é um empréstimo. Então, basicamente, você vai pegar o dinheiro que você gerou do seu superávit financeiro, né, que você poupou, e vai emprestar para alguém. Dependendo de para quem você empresta, esse dinheiro, né, essa aplicação, ela recebe um nome diferente. Mas, no fundo, é um empréstimo. É exatamente isso que está acontecendo. Tá? O tomador, a pessoa para quem você empresta, ela pode ser uma empresa privada, um banco, ou pode ser o próprio governo, através do programa de Tesouro Direto, que nós chamamos a compra de títulos públicos. O que caracteriza a renda fixa? A renda fixa é caracterizada pelo seguinte: a remuneração ela é pactuada no início, ou seja, quando você faz um empréstimo, você já sabe como você vai ser remunerado. Às vezes, não necessariamente você sabe quanto você vai receber, mas você sabe os parâmetros que norteiam essa remuneração. Como assim? Em linhas gerais, tem 3 tipos de forma de remuneração. O primeiro são os títulos. Agora, sim, toda aplicação de renda fixa a gente vai chamar de títulos, tá? Daqui para frente. Aliás, todas as aplicações financeiras vamos chamar de títulos. Então, se acostume com essa nomenclatura, tá? Então, existem os títulos pós-fixados. O que é os títulos pós-fixados? Você vai ser remunerado com base na taxa que estiver vigente no mercado, capitalizada dia a dia, tá? Então, o mais comum são os títulos atrelados à Selic, ou CDI. Então, dependendo de quanto for a taxa, entre o momento que você pagou e o momento que você for resgatar esse dinheiro, essa taxa que vai ser definida no futuro é que vai remunerar o seu título. Qual a vantagem dela? Você garante que você nunca vai estar recebendo menos do que a média de mercado, tá? Porque aquela remuneração vai ser justamente a média do que está sendo pago para títulos de curto prazo. Então, esses classes de investimentos são aqueles considerados menos arriscados. Mas na frente a gente vai dar alguns exemplos. Outra classe de títulos, outra classe de formas de remunerar os títulos de renda fixa é o que a gente chama de pré-fixado. Esse aqui é o mais comum, assim, é o mais intuitivo, no sentido de que você empresta seu capital e ele é remunerado conforme uma taxa pré-acordada. 5% ao ano, 6% ao ano, certo? Então, você já sabe nominalmente quanto é que você vai receber, certo? Então, você emprestou R$100 a uma taxa de 10% ao ano, você vai receber R$10 cada ano, ou R$10 ao longo do período de um ano, tá? Uma mescla dessas duas categorias são os títulos atrelados à inflação, que é o quê? Ele tem um componente pré-fixado e um componente pós-fixado. Só que esse componente pós-fixado, ele é geralmente um índice de inflação, tá? Eu não sei como é que tá as aulas de economia de vocês, mas inflação, entenda que é o aumento generalizado dos preços. Ou seja, a desvalorização da moeda. A gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Esses títulos são interessantes porque eles garantem que o rendimento que você vai ter vai pelo menos superar a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. De modo que o valor que você receber no final, ele com certeza vai poder comprar mais coisas do que o valor que você de fato pagou, certo? Perceba que nos outros 2 casos não necessariamente é verdade. Vamos dar alguns exemplos aqui de aplicações de renda fixa, de títulos de renda fixa, tá? Esse aqui vocês vão encontrar qualquer banco, qualquer corretora que vocês forem. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Geralmente, ele é emitido pelos bancos. E o que é isso? Você está emprestando dinheiro para os bancos. Lembra-se, renda fixa é um empréstimo. Então, você está emprestando dinheiro para os bancos. O CDB pode ser tanto pré-fixado, pós-fixado ou atrelado à inflação. Então, ele pode ter qualquer remuneração daquelas, tá? O mais comum são os CDBs pós-fixados, que são de baixo risco. Então, o seu banco lá, onde você entrar, eles geralmente vão lhe oferecer o CDB. Ou seja, você emprestando dinheiro para o banco. Outra forma de aplicação de renda fixa, com certa peculiaridade, é a caderneta de poupança. Ela é talvez a mais tradicional. Ela funciona como se fosse uma conta e você deposita o seu dinheiro, mas na prática você está emprestando dinheiro para o banco, né? E esse dinheiro vai ser usado como? Pelo banco. Ele vai ser usado, o CDB pode ser usado livremente. Já a poupança não. Ela é aplicada para financiamento imobiliário, tá? Então, você sabe que aquele dinheiro que você está emprestando para o banco vai ser investido, né, em aplicação e o colateral dele vai ser financiamentos imobiliários, tá? Do sistema de financiamento habitacional. Uma característica particular da poupança é que a remuneração só cai quando fecha o aniversário de 30 dias. Então, você bota dinheiro hoje, ela não rende nada, aí quando chega no aniversário, ou seja, depois de um mês, cai o rendimento do mês todo, certo? Isso geralmente não acontece com os outros títulos. Geralmente o rendimento é diário. Todo dia útil, aquele valor do preço do título é reajustado. Uma outra aplicação bastante comum, que é de renda fixa, são as letras de crédito. Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, LCI e LCA. O que é? Você está emprestando dinheiro para o banco, mas como colateral para o financiamento ou do setor imobiliário ou do setor agropecuário. Ou seja, o dinheiro que você está emprestando para o banco só pode ser utilizado para financiamento imobiliário ou para financiamento do agronegócio. Debêntures você não está emprestando dinheiro mais para o banco, e sim para uma empresa. Quando a empresa ela quer iniciar um novo projeto, suponha a Petrobras quer criar uma nova refinaria, ela pode ir a um banco, instituição financeira, ou um pool de bancos, e emitir e, digamos, tomar um empréstimo.
convencional, como se você fosse ao banco pedir dinheiro emprestado. Ou ela pode emitir papéis, debêntures, e vender aos investidores, certo? Esses debêntures, elas vão ter a característica de uma renda variável, porque você está emprestando dinheiro para a empresa. E, por fim, o tesouro direto. O tesouro direto é quando você empresta, é uma forma da pessoa física emprestar dinheiro diretamente para o Tesouro Nacional, ou seja, para o governo federal. Algumas leis, né, após 88, proibiram estados e municípios de gerar títulos de dívida. Tá? Então, hoje, só quem pode emitir títulos de dívida é o governo federal, no Brasil. Em outros países, é comum ter títulos estaduais, títulos municipais. Como é que eu tenho acesso a todos esses produtos? E os produtos que eu vou falar na renda variável? Basicamente, através de uma corretora de valores. Tá? Você pode usar a corretora do seu próprio banco. Se você tem conta no Banco do Brasil, por exemplo, ou Caixa Econômica, ou Bradesco, você pode recorrer à corretora desses grandes bancos. Ou você pode ir para uma corretora independente, XP, Modal Mais, etc., entre vários outros, Rico. Geralmente, as empresas, as corretoras vinculadas aos bancos tendem a ter taxas piores e ter uma gama menor de produtos, porque geralmente elas vendem só os produtos do próprio banco, né? Enquanto as corretoras independentes tendem a vender produtos de vários bancos, então isso aumenta a competição, você pode encontrar opções melhores de investimento investindo por meio delas, tá? Então você abre uma conta como se fosse uma conta corrente de banco e você transfere seu dinheiro para essa conta e aí você pode comprar esses títulos que eu estou lhe falando aqui. Cada título tem uma condição, valor mínimo, tempo de resgate, etc. E a gente vai discutir um pouquinho disso agora. Então, o primeiro título que eu falei para você, a primeira forma de remuneração, qualquer um daqueles pode se enquadrar nesse perfil que eu estou falando, seriam os títulos pós-fixados, tá? O que é um título pós-fixado? Como é que se dá o preço de um título? Ou seja, quando eu coloco meu dinheiro, como é que eu vou saber o preço daquela aplicação dia a dia? O preço dele vai ser o valor que você colocou inicialmente, remunerado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Percebe que o tempo nessas aplicações, nessas formas sempre é exponencial, sempre está elevado ao tempo. Ou seja, você sempre está trabalhando numa lógica de juros compostos, juros sobre juros, certo? Então, se você fez uma aplicação pós-fixada hoje, com resgate daqui a um ano, você vai ser remunerado diariamente, né? Conforme a taxa que estiver vigindo em cada dia. Ou seja, você está recebendo a remuneração média dia a dia. Então, ao longo desse período, você vai receber uma taxa de juros média correspondente, certo? Ao tempo de aplicação. Ela é considerada a aplicação mais segura porque, como eu disse, você garante que você está recebendo pelo menos a média de mercado de curto prazo. O principal indexador utilizado para esse tipo de títulos pós-fixados, lembra, pós-fixado, então eu não sei como é que vai ser pago. Vai ser pago pelo juros que estiver rodando no dia. Mas que juros é esse? Geralmente eles utilizam um indexador chamado CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. O que é o Certificado de Depósito Interbancário? É a taxa média que os bancos emprestam entre si ao fim do dia para poder fechar o caixa deles. Tá? Essa taxa ela é muito próxima da taxa Selic. A taxa Selic, se vocês já tiveram aula de economia, vocês vê que ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, COPOM, que é um comitê vinculado ao Banco Central. Então, o Banco Central ele define a taxa de juros Selic e aí ele vai intervir nesse mercado interbancário de modo a garantir que as taxas negociadas de mercado convirjam para essa taxa que ele escolheu. Então, na prática, quem escolhe o CDI ou quem escolhe a Selic é o Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária. Aqui é a taxa Selic dos últimos anos, né? 2000 para cá. Vale lembrar que essa aqui é a aplicação mais segura que existe. Tudo bem, então entendi como é que é remunerado um título pós-fixado. Ou seja, um título que é pago conforme a taxa de mercado estiver vigorando naquele dia. Agora, um título pré-fixado. Vamos entender a lógica por trás, como é que define o preço. Como assim? Eu comprei um título pré-fixado, apliquei lá um valor, sei lá, R$1.000, e aí eu quero saber quanto é que vai valer aquele título caso eu queira resgatar ele. O exemplo aqui é o seguinte: quanto é que me vale um título hoje que vai me dar R$1.000 daqui a 5 anos? Ou seja, suponha que lá o banco ou empresa chega para você com a seguinte proposta: olha, eu tenho aqui um pedaço de papel, esse pedaço de papel, ele lhe dá direito a você vir daqui 5 anos aqui e buscar R$1.000. E aí, quanto é que você me dá por esse papel? Ou seja, quanto é que é o preço desse papel? A fórmula aqui é essa daqui, tá? O preço desse papel hoje, ele vai ser o preço que ele vai me dar no futuro, daqui 5 anos, dividido por 1 mais a taxa média durante esse período, elevado ao tempo, sempre elevado ao tempo. Então, perceba que aqui é a taxa de juros média esperada. Vamos depois conversar um pouquinho sobre como é que essa taxa é definida. Então, eu tenho uma expectativa com relação à taxa de juros, eu sei quanto eu vou receber, eu sei o prazo, então eu consigo calcular o preço do título hoje. Esquematicamente, você tem um título que paga R$1.000 daqui 5 anos, e como é que eu faço para trazer a valores de hoje? Eu pego esses R$1.000, divido por 1 mais a taxa, eu assumi aqui uma taxa de 2% da minha cabeça, elevado a 5 anos, que foi o prazo que eu dei para vocês. Ou seja, o preço desse título hoje é R$905,73, o preço justo dele,
Tá assumindo que eu acredito que essa taxa aqui vai vigorar. E perceba que eu acredito que essa taxa vai vigorar. Por quê? Porque eu não consigo prever o que vai acontecer no futuro. Mas então, o que acontece se minha perspectiva mudar com respeito à taxa de juros? Ou a perspectiva dos agentes de mercado mudar? Ou seja, aqueles 2% que eu esperava não é mais 2%, agora é 5%. O que vai acontecer com o preço do título? Hoje, ele vai mudar. Por quê? Porque eu mexi em uma das variáveis dele. Aquela variável que antes era 2% passou a ser 5%. Se o numerador... Aliás, se o denominador sobe, o valor da expressão total cai. Então, aquele título que me paga R$1.000 daqui a 5 anos, se a taxa de juros for maior, ele tende a ter uma queda de preço. Ou seja, em vez de ser R$900, agora ele está me pagando R$780. E qual é a consequência disso? Isso que a gente chama de marcação a mercado. É a relação inversa entre o preço do título e os juros, né, esperado por esse título, que vai ser o juros esperado de mercado no prazo do título, tá? Então, quanto menor for os juros, maior o preço do título e vice-versa. Existe uma relação inversa entre os dois. À medida que você vislumbra um aumento das taxas de juros, você já imagina que o preço daquele título vai reduzir. Tá, vamos pensar um pouquinho o que afeta essa taxa de juros. Tudo bem, eu entendi que conforme muda a expectativa da taxa de juros, afeta o valor do título, porque eu estou afetando a conta que calcula o preço do título, certo? Certo. Mas o que afeta esses juros? Quem é que decide esses juros? Algumas variáveis afetam esses juros, tá? Uma é o risco país. O que é o risco país? É a confiança que os investidores têm de que o governo federal, vai pagar a dívida que ele contraiu, tá? Perceba que se os investidores acharem que o perfil de risco do governo é alto, ou seja, que o governo não vai ter condição de pagar aquele valor pré-acordado, eles vão exigir uma taxa de juros muito mais alta para poder correr esse risco. Lembra, risco, retorno. O risco está sempre associado a retorno. Se o risco do país aumenta, o que acontece? Os investidores só vão emprestar se eles receberem uma taxa de juros que compense esse risco. Expectativas de aumento de preço, ou seja, mudanças na expectativa de inflação. Por quê? Porque vocês tiveram aula de economia, devem ter visto que um dos instrumentos do Banco Central para controlar a inflação é a taxa de juros. Sempre que a inflação sobe, ou seja, que os preços aumentam, além da meta do Banco Central, o que é que ele faz? Aumenta a taxa de juros para que essa inflação caia. Isso vai retrair a renda das pessoas, vai reduzir a demanda, consequentemente, a inflação, os preços tendem a cair. O outro ponto a ser observado é a taxa de juros dos outros países, o cenário internacional. Por quê? Porque perceba que o investidor ele olha o seguinte, olha, o Brasil, que tem um risco X, está me pagando tanto de juros, e os Estados Unidos, com um risco muito menor, está me pagando tanto de juros. Se ocorre alteração nos juros dos Estados Unidos, por exemplo, o retorno relativo ao risco do Brasil se altera. Consequentemente, as pessoas migram o dinheiro do Brasil e vão para os Estados Unidos. Ou para qualquer outro país. Perceba que isso é dinâmico. O dinheiro, hoje em dia, é líquido. Ele circula o mundo inteiro, todos os dias, todos os minutos. Tá? Então, o que acontece? Na prática, essa expectativa de juros varia o tempo todo. Todo minuto ela se altera. Consequentemente, o preço, que é calculado com base na taxa de juros, se altera o tempo todo. Então, para que isso é importante eu saber disso? Se você quiser resgatar o título antes do vencimento, frisando bem aqui, antes do vencimento, tá? Ou seja, eu resgatei um título, eu contratei um título, uma operação, com prazo X, 5 anos. E eu preciso desse dinheiro antes do prazo combinado. Eu consigo resgatar? Em algumas situações, sim. Principalmente se for título público, você consegue um resgate imediato. Só que o que acontece? O quanto você vai ganhar? O preço daquele título naquele momento de tempo, conforme as taxas e as expectativas estiverem vigorando naquele instante. E aqui eu vou mostrar para vocês. Esse é um título público pré-fixado, 2026. Ou seja, ele vai me pagar R$1.000 em 2026. Percebam, olha como ele varia de preço. A linhazinha azul é o preço de venda. Então perceba que ele varia bastante. Se você tivesse pegado um dia ruim, por exemplo, a crise do coronavírus, você teria tomado um baita prejuízo. Por outro lado, você comprou durante a crise do coronavírus, durante o período agudo da crise, e vendeu em um período posterior, você poderia ter embolsado um lucro substancial, muito maior do que aquela taxa que você estaria recebendo. E perceba também a relação inversa entre preço e taxa. A linha vermelha é a taxa de venda, ou seja, aquela taxa de juros que eu mostrei para vocês. Sempre que uma sobe, a outra desce, certo? Então, uma relação inversa. Então, você pode especular com títulos comprando e vendendo. Ou seja, se eu acredito que a expectativa de juros está maior do que de fato vai ser, então eu posso comprar ou vender títulos de modo a, quando esse movimento se corrigir, eu embolsar um ganho a mais. Um ganho que o pessoal chama aí de ganho turbinado, né, se você for comprar. Beleza. Então, eu sei como é que se remunera um título pós-fixado, eu sei como é que se remunera um título pré-fixado,
E agora, quando o título ele é a fusão dos dois, título atrelado à inflação. Eu vou passar mais rápido aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, o que a inflação faz? Ela retira uma parte da sua rentabilidade, ela corrói o poder de compra do dinheiro. Então você ganha por um lado, pelos juros que você está recebendo, e perde pelo outro, porque a inflação está correndo o dinheiro. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que descontar a inflação da taxa que você tem. E você vai obter a rentabilidade que a gente chama de rentabilidade real, ou seja, é o juros que você contratou menos a inflação, tá? Lembrando, quando eu faço investimento hoje, eu não sei qual vai ser a inflação no futuro. Então, é difícil para mim precificar o valor no futuro, tá? Então, é mais um fator de incerteza a ser inserido quando eu vou tomar uma decisão. Por isso que os preços dos ativos financeiros oscilam tanto. Eles oscilam tanto porque a incerteza, as previsões mudam o tempo todo, certo? Uma vez que eu tenho a minha expectativa de inflação e tenho a minha expectativa de juros, eu calculo o preço do título atrelado à inflação da mesma forma que eu calculo o preço do título pré-fixado. Desculpa. Como? Só que agora considerando a taxa real. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um título que me paga R$1.000 daqui a 5 anos, igual aquele anterior, só que agora esses R$1.000 vai ser corrigido pela inflação. Ou seja, R$1.000 a preço de hoje. Então, como é que eu calculo o preço dele? É o preço futuro, a mesma fórmula do anterior. Preço futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que essa taxa não é mais a taxa nominal, ou seja, não é aquela taxa que eu contratei. E sim a taxa que eu contratei menos a inflação que vai ocorrer ao longo desse período. Então, se a minha taxa for de 5%, eu usei o mesmo valor anteriormente, o preço do título seria esse aqui. Então, perceba que você dominando o título pré-fixado, você acaba dominando o título atrelado à inflação. Lembrando que os títulos atrelados à inflação costumam ser mais longos, tá? Por quê? Porque geralmente os investidores eles não aceitam emprestar para o Brasil, que tem um histórico inflacionário, por um título muito longo. Um título de 20, 30 anos. Por quê? Porque eles não sabem como é que vai estar a inflação daqui a 20, 30 anos. O risco é muito grande. Então, o que eles fazem? Eles indexam a inflação, garante, olha, eu vou ganhar pelo menos acima da inflação. E aí os empréstimos de títulos de longo prazo geralmente são vinculados à inflação. Perceba também que, como o tempo é exponencial, quanto mais longe for o seu título, ou seja, quanto maior for o duration do seu título, mais ele vai variar, conforme as expectativas. Então, se tem um título de longo prazo, ele tende a balançar bastante, o preço dele balança bastante. Se você fizer um resgate antecipado, você tende a ter um preço bem diferente do que seria o esperado. Tá, beleza, Diego. Eu entendi mais ou menos como é que calcula o preço de um título, pós-fixado, pré-fixado, atrelado à inflação. Mas qual o risco de investir em títulos de renda fixa? Você lembra que você está fazendo um empréstimo. Então, o primeiro risco que você tem que olhar é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? De você não receber de volta. Você emprestou para um banco, o banco pode quebrar, ou pode ter alguma insolvência e não lhe pagar. Se o seu tomador é, por exemplo, o governo, os títulos públicos, você tem o que chama de risco soberano, ou seja, é o risco do país. Se o seu título foi denominado em reais, dificilmente ele vai lhe dar um calote. Por quê? Porque ele pode imprimir o dinheiro e pagar em último caso, certo? Então isso constitui sim, vai ter uma repercussão sobre a inflação, o poder de compra do dinheiro que você está recebendo não é o mesmo daquele que você imaginava, mas assim, dificilmente você vai ficar sem receber. Quanto aos títulos bancários, você tem uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito. O que é que ele faz? Ele garante até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Então, se você tiver emprestado para um banco até R$250 mil no seu CPF, e esse banco não lhe pagar, o Fundo Garantidor de Crédito vai lá e lhe paga. Isso é uma segurança a mais? Com certeza, é uma segurança a mais. Já foi acionado no Brasil, caso do banco, aquele banco do Silvio Santos, se eu não me engano, Bandeirinhos, uma coisa assim, que ele quebrou, e aí as pessoas que tinham títulos de CDB dele, receberam via Fundo Garantidor de Crédito, Banco Santos, receberam via título Fundo Garantidor de Crédito, demoraram mais ou menos 6 meses para receber, segundo relatos. Se um banco grande quebra, um Bradesco, um Itaú, o dinheiro que tem no Fundo Garantidor de Crédito não vai dar para salvar todo mundo, então não é bom se confiar 100% nisso. Outra coisa que vocês devem olhar, principalmente para emissores não bancários, ou seja, quando você está comprando debêntures de empresas, títulos de empresas, é o rating das empresas. O que é o rating? Como é que eu sei se a empresa está solvente ou não? O risco dela me pagar ou não? Eu teria que olhar os balanços daquelas empresas. Contudo, existem algumas empresas que algumas certificadoras já fazem esse trabalho para mim, e elas dão uma nota. Essa nota se chama rating. E o rating, ele vai classificar aquela empresa como sendo boa pagadora ou má pagadora. Inclusive, existe um rating, o rating soberano para o Brasil. Então, você escolhe as empresas que têm um rating alto, ou seja, aquelas que têm baixa chance de calote. E alguns títulos especiais têm colaterais. Por exemplo, garantia, não imóvel em garantia, então você tem algumas coisas que devem ser consideradas no risco. Outra questão que você tem que pensar é o seguinte, você tem um risco de mercado. Se você precisar fazer um resgate antecipado. Como assim? Você faz o seu planejamento, faz uma aplicação, deixa o dinheiro lá por 5 anos. Só que aí aconteceu um problema, você não tinha reserva de emergência, ou você teve alguma oportunidade de mercado e você
decide resgatar esse dinheiro antes da hora. Se for em títulos públicos, você consegue resgatar esse dinheiro, só que você vai sofrer da marcação ao mercado. Lembra lá, o preço do título está balançando. Se você pegar um dia ruim, você pode tomar, inclusive, um prejuízo, receber menos do que você aplicou. E no caso do mercado privado, já complica mais, porque o que acontece? Quem lhe recompra os títulos públicos é o próprio governo. Já no mercado privado, não necessariamente vai ter alguém para lhe comprar. As corretoras grandes, elas para alguns títulos, elas fazem esse tipo de transação. Se for o resgate antecipado, e ela geralmente cobra um deságio em cima disso. Ou seja, ela desconta um valor do valor que você ia receber, a fim por você não ter aceitado, não ter cumprido o prazo que foi acordado originalmente. Por fim, o risco inflacionário, nós já conversamos um pouco sobre isso, tá? Como é que funciona a tributação nos títulos de renda fixa? O imposto que não tem como escapar, tá? É o imposto sobre operações financeiras. Aliás, o primeiro imposto que você paga, você poderia pagar, né? Incide sobre os títulos de renda fixa, são o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é uma tabela decrescente que começa em 98% do lucro e vai até zero em 30 dias. Ou seja, quando você faz uma aplicação e resgata com menos de 30 dias, você deixa praticamente todo o seu lucro para o governo, por meio de operações de OF, tá? Então, isso é uma forma do governo evitar transações de curto prazo com títulos financeiros, letras financeiras, tá? Ele dá preferência para investidores de longo prazo. A partir de 30 dias, você já não paga mais IOF, então você está isento dessa taxa. Tá? O outro imposto que você tem que pagar é o imposto de renda sobre o seu ganho de capital. Aliás, sobre o seu ganho auferido sobre a sua aplicação. Se você aplicou R$1.000, ganhou R$100 de juros, você vai pagar imposto sobre esses R$100. Esse imposto ele segue uma tabela. Vocês têm que olhar aplicação a aplicação, porque às vezes varia de uma para outra. Mas a tabela é mais ou menos essa. Se você faz uma aplicação por até 180 dias ou até 6 meses, você vai pagar 22,5% do seu lucro. Se você faz até um ano, 20%, até 2 anos, 17%, e acima de 2 anos, 15%, tá? do lucro que você obteve na operação. E existem algumas aplicações que elas são isentas. Por exemplo, a caderneta de poupança, que por isso ela é tão popular, mas também tem uma remuneração muito ruim. As letras de crédito imobiliário do agronegócio, porque é uma forma do governo encontrou de incentivar esses setores, né, de imobiliário e agronegócio, e alguns debêntures, geralmente voltados para a infraestrutura. Por exemplo, uma concessionária elétrica ganha uma concessão para construir uma linha de transmissão. Ela vai e emitir debêntures para financiar a construção dessa linha. Então, o governo, de modo a garantir o interesse público, né, daquela obra, ele vai e isenta as debêntures de imposto. Então, você vai encontrar também esse tipo de aplicação na sua corretora. Lembra lá, quando você abrir lá a sua corretora, vai ter uma lista de aplicação de renda fixa. Vai ter lá poupança, LCI, LCA, debêntures, tá? Vocês selecionam conforme seu conhecimento.